Graça e paz, igreja! Sejam todos muito bem-vindos. Confira agora a nossa programação para o mês de janeiro. Super Quinta, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Domingo, culto da família, às 19 horas. Verbo Jovem, sábado, dia 23, às 20 horas. E é com grande alegria que nos dias 30 e 31 de janeiro estaremos celebrando o aniversário de 5 anos da Igreja Verbo da Vida Bento Gonçalves. Estaremos recebendo o pastor Manassés Guerra para esse momento tão especial. No sábado, dia 30, o culto é às 19h30 e no domingo, às 19 horas. Crie expectativa e traga convidados. Será um momento muito especial. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está com as matrículas abertas para 2021. E durante todo o mês de janeiro, a matrícula estará com 15% de desconto. Venha ser cheio do conhecimento da Palavra de Deus e receba inspiração para viver uma vida que agrada ao Pai. Maiores informações com a Adri Bagnara. Ao final do culto, passe na nossa cantina, que agora está com a modalidade de pague e leve. Passe também na nossa livraria e garanta um livro para edificar ainda mais a sua fé. Inscreva-se e compartilhe o nosso canal no YouTube, Verbo da Vida Bento Gonçalves Oficial. E para maiores informações, nos acompanhe através das redes sociais. E seja abençoado na prática da palavra. Graça e paz, meus amados irmãos, glória a Deus. Nós estamos aqui nesta noite para adorar o nome dEle. Reconhecemos nele toda a grandeza, todo o seu poder, a sua graça e a sua glória sobre as nossas vidas. Nós vamos falar nesta noite sobre o caminho ao qual devemos andar. Mas antes de nós começarmos, quero convidar você a fazer um breve momento de oração comigo, para que possamos preparar a terra, deixar ela bem arada, para que a semente possa ser semeada e frutificar. Senhor Deus, neste momento, Senhor, nós te damos graças, Pai, te louvamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui, Senhor, nesta noite para Te adorar, para louvar o Teu nome. Eu Te peço, Espírito Santo, que Tu possas fluir através da minha vida, que a palavra ministrada nesta noite possa nos ensinar e nos mostrar o caminho ao qual devemos andar e permanecer neste caminho até a Tua vinda. Jesus, eu declaro sobre a Tua igreja, Senhor, esta palavra caindo numa terra fértil e frutificando nos nossos corações. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, a prosperidade bíblica chegando até a sua vida. Nós declaramos, Pai, uma igreja mais do que vitoriosa. Estamos aqui dispostos a aprender de Ti
e por isso manifesta o teu poder. Que eu possa ser simplesmente um instrumento nas tuas mãos, a operar neste lugar. Eu me coloco, Senhor, como um instrumento, como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, muito obrigado, Ministério de Música, louvado seja o santo nome do Senhor. Quando eu mostrei os versículos para minha esposa, ela disse: será que vamos ler tudo isso? Tem aqui alguns versículos que separamos, se o tempo nos permitir, chegaremos a um bom lugar, e com todos eles lidos, porque certamente como falaram comigo, vão falar com todos nós ainda nessa noite. Eu quero começar falando sobre o nosso chamado antes mesmo de nascermos. Desde o ventre da nossa mãe já fomos chamados por Deus. Nós vamos observar nesta noite o chamado que Deus tem para a nossa vida, o percurso que vamos percorrer enquanto estamos na terra, e aonde a estrada que nós vamos trilhar irá nos levar. Nós escolhemos o caminho, nós escolhemos a estrada ao qual vamos trilhar, e dependendo da escolha que nós fizermos, ela nos levará a um destino distinto, muitas vezes, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos começar com Jeremias 1:5. Eu confesso aos irmãos que não importa quantas vezes nós estamos ministrando, sempre parece a primeira vez. O nervosismo bate, a perna treme, mas Deus é mais na nossa vida, amém? Jeremias 1:5 diz: antes que eu te formasse no ventre da madre, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Nós vemos aqui Deus falando com Jeremias a respeito de um chamado antes mesmo do ser humano nascer. Nós somos chamados para algo que Deus tem na nossa vida, e aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida é para mim e para você. Para mim é um chamado, para você pode ser outro, mas o chamado individualmente, ele tende a nos fazer prosperar e abençoar as vidas. Os chamados tendem a nos preparar para a colheita, aleluias. Então, quando nós vimos aqui Deus falando com Jeremias sobre um chamado desde o ventre da sua mãe, não se engane você pensando que você não foi chamado, ou que você não tem algo de Deus para a sua vida. Todos nós somos chamados, todos nós somos escolhidos por Deus para um objetivo nessa terra. E conforme a nossa caminhada nessa mensagem, nós vamos saber, aleluias, como nós somos chamados e o que devemos fazer para cumprir esse propósito de Deus. Gálatas 1:15, aleluia, também fala algo que Paulo falava, que Deus o chamou antes de nascer. Esses versículos nós tendemos a navegar entre o Velho e o Novo Testamento, mas mais no Novo, para que temos base tanto no Velho quanto no Novo daquilo que Deus tem para a nossa vida, que não era nem só no Velho Testamento, como também não era no Novo, como é para mim hoje e para você também nesta noite. O que nós estamos lendo aqui é algo de experiência, para que nós possamos aprender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Gálatas então, no livro de Gálatas, 1:15-16 diz assim: quando porém ao que me separou antes de eu nascer,
e me chamou para a sua graça, aprovou-me. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detenção, não consultei carne e nem sangue. Então aqui Paulo está falando a carta de Gálatas, que Deus o havia chamado, mas como se antes ele era perseguidor da igreja, e agora ele escreve que Deus o havia chamado antes dele nascer. Então para mim e para você podermos entender algo na vida de Paulo e que serve para a nossa vida também nos dias de hoje. Não importa o quanto nós andamos perdidos por este mundo, não importa o quanto nós erramos antes de conhecer a palavra da fé, não importa o quanto nós andamos errados por este mundo, Deus tinha um chamado desde o ventre da nossa mãe. Aleluias! Basta eu e você reconhecermos esse chamado e nos dispusermos de coração aberto para que ele se cumpra sobre a nossa vida. Amém? Deus é tremendo na sua palavra, porque Ele nos dá base para entendermos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Em Romanos 8, 28 e 30... Romanos 8 nos fala também de um chamado e uma predestinação. Nós vamos entender aqui o que está sendo escrito no livro de Romanos, para que possamos entender que nós temos um chamado e que nós somos predestinados a andar por um caminho abençoado na presença de Deus. Diz assim no livro de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem tem propósito de Deus aqui na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Aqui diz então, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele tem um propósito para cada chamado nesta noite. No 29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Quantos aqui são predestinados a uma vida de vitória em Cristo Jesus? Aleluias! Saiba que você é predestinado a uma vida abundante na presença de Deus. Diz ainda aqui, predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quantos são justificados por Cristo Jesus nesta noite? Você é justificado, aleluias, por Cristo Jesus. Deus chamou a cada um de nós, Deus predestinou a um caminho perfeito e agradável em sua presença. Aleluias! Com isso, nós sabemos que se nós entendermos o nosso chamado, nós vamos andar com Cristo, alegres, saltitantes, prósperos e abençoados por Deus nesta terra. Aleluia! Dê um glória a Deus aí, me ajuda, povo santo, aleluia! Vamos continuar aqui no Romanos 8, agora do 35. Logo para frente aí alguns versículos. Diz assim no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluias! O que esses versículos que nós lemos até agora estão dizendo? Que nós não vamos ter uma vida
simples, sem luta, sem batalha, sem perseverança, sem necessidade de conquistarmos algo. As adversidades, as dificuldades, tudo isso é lícito. Jesus mesmo disse que neste mundo teríamos aflições. As aflições são bíblicas, nós passaremos por elas. As provações, a palavra de Deus diz que todas as provações nos servem para edificar a nossa fé, para nos fortalecer em fé, aleluias. Então não negligencie a prova que você está passando, a situação adversa que está enfrentando, mas use isso como, aleluias, trampolim, para elevar você de uma posição de onde você está, em fé, em fé e em fé. Aleluia! Vamos continuar aqui. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Todas as adversidades são possíveis de vencer. Ele mesmo já venceu, nós somos capazes de vencer estando nele. Amém? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, muitas vezes passamos por cima de versículos e não conseguimos parar e meditar naquilo que Deus está falando conosco. Esses versículos muitas vezes nos trazem a revelação para uma vida, e nós passamos desapercebidos por aquilo que Deus tem para nós. Não há mal algum, não há adversidade, não há problemas, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Não há nada que possa impedir da glória do Pai descer sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluias. Nós aprendemos até neste momento que Deus tem um chamado para mim e para a sua vida. Amém? Todos compreendem que tem um chamado, todos estão convictos de que tem um chamado em sua vida de Deus para você andar nesta terra, prosperar e ser uma bênção onde quer que você esteja. Glorifique o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Todos temos um chamado. Basta somente cumprirmos com o chamado que Ele tem sobre a nossa vida. A partir do momento que nós entendemos que temos um chamado, nós precisamos aprender a andar naquilo que Deus tem na nossa vida. Nós precisamos aprender a trilhar um bom caminho, a trilhar uma boa estrada, a trilhar, aleluias, aquilo que Deus tem separado para mim e para a tua vida. Amém? Então nós vamos ver agora alguma coisa que Deus tem nos falado sobre caminhos, sobre, aleluia, onde devemos andar, como devemos andar. João 14:16, aleluia. João 14:16, Jesus fala, aleluias, sobre um caminho. Ele declara nessa palavra, ele diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, quando diz isso, Ele está falando que não há outro caminho fora dEle. Que nós temos que estar na presença dEle, seguindo a vontade dEle, fazendo a vontade dEle, para então chegarmos a Deus e alcançarmos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Ele mesmo se declara, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vai chegar a Deus sem estar no caminho que é Jesus. E com Jesus. Amém? Enquanto eu estudava sobre essa pregação, essa mensagem nessa noite, já há algum tempo que eu venho meditando em cima desta palavra, Deus me deu algo para
exemplificar, mostrar de uma linguagem mais que todos nós possamos entender. E eu vou dar um exemplo aqui, para que você possa entender como era andar com Deus e como era andar sem Deus. Quantos aqui conhecem o caminho de Bento a Porto Alegre? Pastor é pastor, eu já sei que moram lá, fazem esse trecho diariamente não, de vez em quando. Quantos conseguem contemplar essa estrada indo de Bento a Porto Alegre? Para os que são motoristas, talvez fique mais fácil entender, mas para os que não são motoristas também vai entender. Quando nós escolhemos andar por um caminho, existem algumas diferenças entre caminhos e caminhos. Muitos de nós, em outro tempo, que não agora, escolhemos andar pela contramão. Quando nós escolhemos fazer esse trecho de Bento a Porto Alegre, pensa comigo, e andarmos na contramão, eu anotei aqui, risco de morte iminente. Quando nós escolhemos, mesmo que sabendo o caminho certo, nós escolhemos andar na contramão deste caminho, no fluxo contrário do trânsito, nós colocamos a nossa vida em risco e colocamos também a vida dos que estão andando conosco em risco. A partir do momento que eu decido andar na contramão, eu boto em risco a minha vida e aqueles que estão comigo. Muitas vezes os que estão com nós são família, são nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, mas muitas vezes são pessoas que estão do nosso lado, mesmo não sendo parente de sangue, andam na igreja, olham para mim e para você e nos têm como referências. E muitas vezes somos, aleluias, influenciados para o bem ou para o mal. Somos influenciados a andar na contramão ou andar na mão certa. Nesta noite nós temos a escolha de qual mão nós vamos andar, se na contramão ou se na mão perfeita e agradável da vontade de Deus. Aleluias! E ainda tem uma outra opção, daqueles que escolhem, só para encerrar, os que andam na contramão, não tem ninguém aqui nessa noite, amém? Estão todos na palavra do Senhor. Tem outra opção que muitos escolhem, a fazer esta mesma viagem, de carro, mas pelo acostamento. Estão na mão certa, mas andando no acostamento. A pista está pronta, está limpa, está com trânsito fluindo, mas muitos escolhem andar às margens daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Estão andando pela contramão. Aleluia, glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor. Mesmo sendo muito mais difícil, desafiador, muitos estão andando no acostamento. Aleluias. Muitos estão andando no acostamento. Eu vou dizer para você que muitos que estão andando no acostamento vão chegar em Porto Alegre. Outros se perderão pelo caminho, mas muitos ainda vão chegar a Porto Alegre. A minha pergunta nessa noite é: como você quer chegar em Porto Alegre? Pela estrada principal ou você quer chegar lá andando pelo acostamento? Eu vou dizer para você, eu prefiro andar na mão oficial, na estrada limpa, na estrada perfeita, no caminho que Deus tem preparado para a minha vida, porque eu sei que é ali que está a bênção de Deus para mim e para você. Eu fiquei me imaginando uma pessoa pegando o carro, saindo de Bento e escolhendo andar no acostamento. Que insano, sendo que a pista principal está do lado. Por que escolhe andar no acostamento?
Eu quero dizer para você que muitos de nós, muitos no meio evangélico, estão andando no acostamento. Mas nesta noite aqui, neste lugar, nós vamos aprender a andar na pista principal e receber tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Eu fiquei imaginando a pessoa dentro do carro, o pastor gosta de dar esses exemplos, né? Eu fiquei imaginando a pessoa aqui assim, ó, cheia de buraco e valeta e coisa arada. E eu passando do lado, no conforto do carro, pista limpa. Eita glória, aleluia. Todos nós vamos chegar em Porto Alegre, mas como você quer chegar lá? No conforto da pista principal ou pelo acostamento? Eu estou representando aqui Porto Alegre como a nossa chegada final, como no céu. É preciso você me entender aquilo que eu estou tentando passar para você. Porto Alegre na nossa vida é espiritual. É chegarmos ao final da carreira, aleluia, e poder dizer: completei a carreira, e guardei a minha fé, alegre, feliz, contente, seguindo por um bom caminho, aleluias. Muitos vão chegar lá, mas atropelados. Muitos vão chegar todo desengonçado de tanto buraco que vão enfrentar nas valetas. Eu prefiro chegar lá inteiro, descansado, andando por uma boa estrada. O que eu tenho para dizer para você, que mesmo que tem alguém de nós nesta noite andando pelo acostamento, Deus sempre vai proporcionar para mim e para a tua vida uma correção de curso, para que você possa entrar na pista principal. Continuamos descendo Carlos Barbosa. Quando nós estamos na estrada descendo, você se imagina comigo se você tivesse, não é que você está, se você tivesse no acostamento, quando chega numa ponte, o que você faz? Não tem como passar, você volta para cima da pista. E aí depois da ponte você escolhe continuar nela ou voltar para o acostamento. Muitas vezes nós experimentamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Todas as vezes que Deus proporciona a correção do curso, nós usufruímos daquilo que Deus tem para nós. Mas muitas vezes passamos desapercebidos e voltamos a escolher o caminho ruim, aleluia, cheio de buraco e atropelado. Mas nesta noite, se temos entre nós, ou se tem alguém nos assistindo, ou alguém que irá assistir, que está andando pelo acostamento, nesta noite Deus está proporcionando uma correção deste curso, e para que você possa viver naquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Deus é tremendo, maravilhoso. Eu me lembro também de uma ocasião em que eu estava indo nesse trajeto de Bento a Porto Alegre, ao qual, por causa do fluxo da pista principal, eu escolhi a pista lateral. Quem conhece ali a região de São Leopoldo adiante sabe que existe a pista dupla, que é a 116, ali a pista principal, e passa paralelo a ela a via alternativa, a pista lateral. E eu estava indo neste feito, e por causa do alto fluxo da 116, eu escolhi deliberadamente, e eu quero dizer para você que todas as vezes que erramos o curso, nós temos a opção de escolha. E aquele que tem nos guiado, que é o Espírito Santo de Deus, está dentro de nós, e Ele nunca nos deixa tomar uma decisão sem antes nos avisar, sem antes acender a luz de alerta, sem antes acender a luz vermelha. Em todas as oportunidades que temos de errar, o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, Ele acende a luz e diz: não vai por esse caminho você não vai chegar num bom lugar. Mas naquele dia,
eu estava na pista lateral, e eu tinha a opção de voltar para a pista principal, mas eu disse, eu vou só mais um pouquinho. Nesse só mais um pouquinho tem um problema. Quando nós escolhemos andar à margem daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, o andar só mais um pouquinho, na rua paralela, pode nos levar a um lugar ao qual nós não queremos chegar. E eu estava andando nesta pista lateral, e eu não sei qual é que é das cidades ali, que quando começa uma, termina outra, começa uma, eu nem sei onde que se emenda essas cidades. Mas numa delas ali, na pista lateral, ela dá a sequência e em vez de seguir a 116, ela cruza por cima do metrô e desce pelo outro lado. E ali não tem mais como retornar, não tem mais como voltar. E para quem não conhece a cidade, para quem não conhece as ruas, já lascou-se. E aconteceu comigo. Eu estava ali e insisti de andar na rua lateral. E quando eu me dei conta, eu estava em cima daquela elevada, cruzando para o outro lado do metrô, e agora? Eu nem sabia mais onde é que eu estava, para onde é que eu tinha que ir, eu só sabia que eu tinha que chegar em Porto Alegre, com hora marcada para chegar lá, e agora perdido no meio do caminho, sem saber para onde ir, o que fazer. Isso já faz um tempo, não tinha Waze, o GPS já era uma coisa rara, que eram poucos que tinham, não tinha smartphone com Google Maps, não tinha nada disso. E aí eu fui à moda antiga, chegar num posto de gasolina, num ponto de táxi, perguntar como é que se faz para sair daquele lugar. O que eu quero dizer para você com isso, com essa minha experiência? Quando Deus dá a oportunidade de corrigirmos o curso, nós não insistamos em nada, em nenhum minuto, de seguir aquilo que o Espírito Santo está nos guiando para fazer, porque mais adiante nós podemos chegar a um lugar ao qual não estava projetado, ao qual não estava programado, e nós podemos sofrer, aleluias, as consequências daquele erro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero dizer para você, que em todos os tempos, Deus sempre tem a correção para o nosso curso. Amém? Basta nós estarmos sensíveis à voz do Espírito, e Ele irá nos guiar, segundo a vontade de Deus, porque a minha vontade pode ser boa, mas a vontade de Deus, ela é perfeita. A minha vontade pode ser boa, mas a vontade de Deus é perfeita. Papai nunca vai castigar os seus filhos. Papai nunca vai permitir que os seus filhos sofram um trágico acidente no percurso. Não é do caráter de Deus e não está em Deus a aprovação dos seus filhos, embora muitas vezes nós nos colocamos em provação, mas não é Deus que nos coloca, nós escolhemos o caminho ao qual devemos andar, e com isso assumimos o risco das consequências sobre a minha e a sua vida. Aleluia! Deus é lindo e maravilhoso, e está sempre dizendo: filho amado, segue-me, aleluias, segue-me, eu te levarei a lugares tremendos. E aí eu fico pensando que o começo da viagem nunca é fácil, você já percebeu isso? O começo da viagem, quando nós estamos caminhando no Evangelho de Cristo, no começo sempre tem as suas dificuldades, os seus obstáculos, mas eu tenho uma coisa para dizer para você: o caminho tende a melhorar, conforme eu e você vamos ganhando em graça, conhecimento e na presença dEle. Nós continuamos na nossa viagem de Bento a Porto Alegre, amém? Quando nós saímos de Bento, nós temos aí uma serra, uma estrada terrível,
de pista simples que desce Carlos Barbosa, normalmente cheia de buraco, e eu me imagino dirigindo naquela estrada de noite e chovendo. É o pior caos que pode existir. Mas se eu perseverar, se eu me mantiver firme no curso, naquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou chegar logo ali debaixo, no final da serra tem São Vendelino, e ali já começa a pista dupla, o asfalto é um tapete, estrada pedagiada, a história já mudou, já é outro panorama. Mas para isso eu e você precisamos vencer os obstáculos do começo da nossa trajetória. E aí está uma grande chave, um grande segredo, que muitos de nós não suportamos a adversidade do começo da nossa caminhada e logo retrocedemos, voltamos atrás ou desistimos no meio dela. Mas nesta noite eu declaro nesta igreja, neste lugar, e quem quer que vá ouvir ou esteja ouvindo essa mensagem, que você não irá retroceder, que você só vai avançar, aleluias, que você não vai desistir. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Papai tem toda boa dádiva para mim e para você, aleluias. Se mantenha firme, ainda que no meio da adversidade, você vai chegar em um bom lugar, aleluia. Glória a Deus, maravilhoso é esse Deus ao qual estamos servindo, que tem todas as coisas boas para nós, aleluia. Muito melhor, infinitamente melhor, é nós andarmos na estrada e no caminho que Deus tem proporcionado para nós. Sabe por quê? Porque é ali, andando nesse caminho, nessa estrada, que estão as bênçãos que Deus tem preparado para mim e para você. Conforme nós estamos andando nesse caminho, nós estamos andando. Quem já viu aqueles videogames que você passa em cima dos presentes, tem um pacote de presente lá, a caixinha de presente girando no meio do desenho lá do joguinho, e daí você tem que passar com um carrinho em cima para ser contemplado com aquele presente, amém? Quantos conhecem esses joguinhos aí? Tinha um filme também que os caras tinham que passar em cima das armas para habilitar as armas no carro, tudo era presente para eles, amém? Mas tem esses desenhos, esses joguinhos aí, que eu não sou muito de jogo, mas existe, que eu já vi. O Micael que joga de vez em quando lá. E aí eu vejo na nossa trajetória exatamente dessa forma. Quando nós estamos na pista central, na pista ao qual nós somos designados para passar, nós passamos por cima desses presentes, ao qual são imputados a nós. Nós conquistamos porque alcançamos algo, e ali está a recompensa da nossa trajetória em obediência. E assim é na nossa vida como cristão. Quando nós estamos no caminho perfeito de Deus, nós encontramos nesse caminho as bênçãos que Ele tem para nós. Conforme nós vamos evoluindo, as bênçãos vão evoluindo na nossa vida, aleluias. Mas se você está no acostamento, você alcança o que está na pista principal? Não. Se você estiver no acostamento, você não conquista aquele presente que tem ali para você alcançar. Se você estiver na contramão, você não alcança aquele presente que tem ali. Você precisa passar exatamente no lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Aí então alcançaremos aquilo que Deus tem. A trajetória que nós temos aqui na terra, ela sempre estará regada de bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não há nada que nós façamos que não haverá uma recompensa, seja nesta vida ou na vida vindoura. Aleluias. Deus é poderoso. Eu nem me lembro que horário que eu comecei, mas nós estamos chegando lá. Acho que mais umas 2 horas tá bom, né, pastor Rafa? Tá tudo bem, aleluia. E agora então nós vamos mudar. Aprendemos que nós temos um chamado, nós aprendemos que precisamos andar no caminho, e agora nós precisamos aprender como permanecer nesse caminho.
E aí eu vou dar alguns exemplos, alguns versículos. Nós vamos ler agora uma sequência, então você precisa ser ágil aí, folhe a tua Bíblia para lá e para cá. E nós vamos dar uma acelerada nos versículos que tem uns 4, 5, 10, 15, 20, não, é menos, só 5. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 12, 2. Vamos ver o que diz a palavra. Romanos 12, 2. Um versículo chave para a nossa vida aí na caminhada com Cristo. Fazendo alguns exercícios nós conseguimos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. É importante nós permanecermos no caminho para chegarmos num bom lugar, amém? Vamos ver aí, quem achou, diga amém. Glória a Deus, a maioria aí, os que estão mais atrasados, ligeiro aí. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, amém? Então Deus tem uma perfeita, agradável vontade para a nossa vida? Eita, glória de Deus. Então Ele tem, mas precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos buscar o conhecimento, nós precisamos nos dedicar a saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Queridos, se nós não sabermos aquilo que Deus tem para nós, se nós não identificarmos o caminho que nós temos que seguir, como esta palavra virá sobre a nossa vida? É imprescindível que eu e você saibamos o caminho que temos que trilhar, para então alcançar as coisas de Deus. É necessário que nós aprendamos, que nós renovamos a nossa mente, que nós passamos, aleluia, a conhecer a Deus. Eu vinha falando com a irmã essa semana, o quanto é importante nós buscarmos a Deus, nós orarmos, nos aproximarmos de Deus, aleluias. Em oração, nós criamos intimidade com Deus, nós conhecemos a Deus, e em jejum nós entendemos aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Por isso que é tão importante eu e você buscarmos a Deus em oração, em jejum. Outrora nós pensávamos que o jejum era para conquistar algo em Deus, mas hoje aprendemos que jejum não conquista nada, a não ser que você conquista proximidade com aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Quanto mais nós jejuarmos, mais orarmos, mais nós conhecemos a vontade de Deus, mais perfeito nós vamos orar, com mais sabedoria nós vamos buscar, e aí então as coisas tendem a acontecer sobre a minha e a tua vida, com mais facilidade, com mais velocidade, vamos alcançar aquilo que Deus tem, com toda a velocidade que Deus tem para nós. Aleluias. Deuteronômio 5, 29. Aleluia. Os irmãos levantaram aí, eu acho que é para mim terminar, né? Eita glória. 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Amém? Quando nós aprendemos em Deus, quando nós andamos em obediência, nós alcançamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos voltar lá para João 14, 15. Louvado seja Deus. Aleluia. João. João 14, 15 diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Nós vamos ver aqui alguns versículos que vão nos dar orientação para
permanecer na presença de Deus, amém? Olha só, João 14,15, então se me amardes e obedeceres, guardai os meus mandamentos, então nós alcançaremos a graça de Deus. Tiago 1,22, Tiago 1,22, o que diz Tiago 1,22? Tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não adianta eu vir à igreja, participar dos cultos, entrar aqui de uma maneira, sair da mesma maneira, ou às vezes até pior. Eu preciso entrar aqui com o coração aberto, disposto a ouvir esta palavra que é ministrada aqui, aprender com ela e sair melhor do que quando entramos. É necessário nós transformar o nosso andar e o nosso caminhar, para que possamos alcançar aquilo que Deus tem para mim e para você. Hebreus 5, 8 e 9. Aleluia. Louvado seja Deus. Hebreus. Eu tinha separado aqui, mas caiu as anotações. E quanto mais rápido a gente quer achar, mais demora. Achei. Glória a Deus. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, quando nós andamos em obediência, nós certamente vamos andar num caminho bom, num caminho perfeito, num caminho agradável ao Senhor, e vamos chegar à salvação. Muitas vezes nós passamos e aprendemos da maneira errada. Eu mesmo vim de 20 anos de evangelho, antes de chegarmos na Verbo da Vida, e aprendemos que nós vivíamos nesta terra com o único e exclusivo objetivo de usufruir daquilo que Deus tinha para a nossa vida, na vida vindoura. Nós nunca aprendemos que nós podíamos e tínhamos o direito de reinar nesta terra. Nós nunca tínhamos escutado a palavra de Deus sobre esta ótica, e isso tem base bíblica. Quando nós olhamos, aleluias, aleluias, vamos ver aqui que eu passei e pulei um pouquinho. Tiago, tá, Hebreus, Josué, ainda temos aí o livro de Josué 1:8, medita na palavra de dia e de noite, então, aleluias, nos virá a bênção de Deus. Romanos 12, 1 e 2, vamos ver Romanos, aleluias, Romanos 12, 13, perdão, 1 e 2. Romanos 13, 1 e 2. Romanos 5,17. Estava aqui separado. Aleluia. Romanos 5,17, vamos voltar ali para que eu possa dar sequência à lógica daquilo que eu estou falando. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais o que recebem em abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então Romanos 5,17 diz exatamente sobre isso. Quando Paulo escreve a Romanos, ele fala, aleluias, da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Mas qual vida é essa? É a vida vindoura ou a vida que estamos presente nesse momento? É a vida que estamos vivendo agora. A outra tem outros
outros galardões, tem outras coisas para alcançar, mas o reinar em vida é aqui e agora, e isso nós conquistamos a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida, aceitamos viver debaixo da mão dEle, da graça dEle, então aprendemos a reinar em vida. Aleluia, aleluia. Esse ensinamento foi por muitas vezes nos deixando debaixo de uma opressão, de um jugo desnecessário, porque eu vivi 20 anos da minha vida como cristão, achando que eu não tinha direito a nada, que eu não merecia nada. Em minhas orações eu chegava a dizer, que nem Jacó lá, o vermezinho de Jacó, aleluias. Mas agora nós entendemos que nós somos chamados por um Pai que tem prazer em abençoar os seus filhos, que tem prazer em derramar sobre a nossa vida tudo aquilo que Ele tem designado para nós, aleluias. E aí eu fiquei muitas vezes me perguntando e ouvindo as ministrações, e muitos diziam: qual pai de entre nós aqui na terra teria coragem de esfaquear um filho só para que ele aprendesse a dor? Aleluias. E aí eu fiquei pensando, eu não teria essa coragem. E você acha que Deus tem? De botar você à prova, de permitir algo ruim na tua vida para que você possa sofrer, para que você possa aprender com o sofrimento? Eu aprendi agora que o Deus que eu sirvo é um Pai amoroso que teve, aleluias, a sua plenitude de amor demonstrada na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos ter o direito de estar na presença dEle, aleluias. A Bíblia nos diz que no dia da cruz o véu se rasgou, aleluias, não há mais separação, não há mais impedimento, que eu e você possamos entrar na presença dEle, e ali permanecer na presença dEle, receber tudo que Ele tem para mim e para você, aleluias. É isso que Deus tem, o melhor. Se eu e você, diz a palavra em Mateus 7, se eu e você, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto muito mais o Deus que está no céu tem preparado para mim e para você. Aleluia. Hoje eu sirvo este Deus com alegria, com satisfação, em saber que Ele tem prazer em me abençoar. Quando eu estou no caminho dEle, quando eu estou fazendo a vontade dEle, Ele tem prazer em derramar sobre a minha e a tua vida bênçãos sem limites, o transbordar de Deus para mim e para você. E aí então, depois de tudo isso, de usufruirmos todas essas coisas, de passarmos por todo o caminho, Deus tem sim, aleluias, uma vida vindoura para os que chegarem no fim desse caminho. Deus tem uma mesa preparada, a mesa está posta, Ele mesmo vai nos servir, porque vamos alcançar a estatura do varão perfeito, nós vamos alcançar aquilo que Deus tem na plenitude para a nossa vida, nós vamos chegar lá mais do que vitoriosos, vamos sentar à mesa com Ele, seremos servidos por Ele, e isso é o que Deus tem preparado para a vida vindoura. Mas agora vamos reinar, aleluias, seremos galardoados na vida vindoura, nós reinaremos com Cristo na terra, viremos sobre esta terra com Cristo, e seremos posto por governo nessa terra.
Tudo isso é maravilhoso, é lindo, é algo que nós almejamos. Maranata, ora vem Senhor Jesus, diz a palavra dele. Nós almejamos e desejamos a vinda de Cristo, mas enquanto estamos tracejando, caminhando por esse caminho, nós vamos caminhar, aleluia, sobreabundantes. Nós vamos caminhar no transbordar do Senhor, nós vamos caminhar no sobrenatural. Muitos vão olhar e dizer: só pode ser Deus sobre a vida de vocês. Aleluias. Quero convidar o pastor, nós estamos encerrando. Aleluias. Nesta noite nós temos a oportunidade de trilhar o bom caminho, de escolher a melhor parte que Deus tem para nós, alcançarmos o objetivo e chegarmos lá mais do que vitoriosos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia, querido. Diga: eu sou próspero. Diga com fé: eu sou próspero. Eu sou filho. Aleluia. Se você acordasse amanhã milionário, como seria a sua mentalidade? Se você acordasse amanhã e tivesse 100 bilhões na sua conta, como seria a sua mentalidade? Deus, ele tem muito mais que isso, ele acorda todo dia com isso. Agora a nossa mentalidade precisa mudar, porque o nosso Pai tem tudo, e ele nos escolheu para ser filhos dele. Amém? Diga: eu sou filho de Deus. E Leandro falou algo aqui tremendo, maravilhoso, porque muitos anos a gente aprendeu algo tão diferente, e é dentro da igreja que a gente aprendeu a: não, se quer vitória, vai chorando, geme e chora, né? Quem aprendeu isso aqui? Me ajuda aí, só eu e o Leandro? Mas a mentalidade nossa precisa mudar. Romanos 12:2 fala tudo isso para nós. Nós precisamos nos amoldar, não com o padrão do mundo mais, mas com o padrão do céu. O padrão do nosso Pai, o padrão do nosso Deus. Somos filhos de Deus, e nós podemos viver isso hoje, amém? Quem quer viver isso? Leandro também falou a respeito do caminho, né? E na verdade Deus, como ele falou muito bem na pregação, Deus tem esse caminho para a gente trilhar. Um caminho de sucesso, um caminho de autoridade, um caminho de bênção, um caminho de alegria, um caminho de paz. Deus estabeleceu esse caminho. E Jesus falou: eu sou o caminho. Esse caminho é Jesus. E hoje nós estamos nele, nós estamos em Cristo. Se estamos nele, estamos no caminho, estamos em paz, estamos em prosperidade, estamos em alegria. Mas nós precisamos decidir andar nele. Você sabia que quando os discípulos, Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos saíam para pregar o evangelho, sabe como eles chamavam os discípulos? Aqueles do caminho. Eles nem chamavam de cristãos na época, eles chamavam aqueles lá do caminho. Eles intitulavam os discípulos como aqueles que estão naquele caminho. Meu Deus do céu. Que as pessoas possam olhar para nós e verem isso. Eles estão no caminho. Ah, meu irmão, você pode fazer melhor. Ele está no caminho, ela está no caminho, vocês estão no caminho. E se vocês estão no caminho, vocês têm paz, vocês têm alegria, têm prosperidade, têm saúde, porque o caminho é Jesus. Fique de pé. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Essa palavra que nos libertou, essa palavra que mudou a nossa vida. A palavra da fé chegou no Rio Grande do Sul. A palavra da fé chegou em Bento Gonçalves. Chega de sofrer, chega de mendigar. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Aleluia. Nós somos teus filhos, Pai, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Pai, por homens e mulheres que morreram por essa palavra. Homens e mulheres que foram perseguidos por essas verdades, e que hoje nós temos essas verdades em nós. Obrigado, Deus, obrigado, eu te agradeço. Pai, eu oro
por espírito de sabedoria e de revelação. Eu oro por cada um que está aqui, Pai, possa entender essas verdades, possa viver essas verdades na vida delas, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, eu percebo no meu espírito que tem pessoas aqui hoje que acham muito bonito isso que foi falado, mas não estão conseguindo viver isso. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu não faço isso, dificilmente eu faço isso. Vocês me conhecem. Geralmente a gente ensina a verdade e a pessoa precisa praticar a verdade. Mas eu percebo no meu espírito que tem pessoas precisando hoje, não só de ouvir falar essa mensagem, mas precisando de uma oração para viver isso. Quem é essa pessoa? Levanta a mão. Eu quero orar por você, eu quero te ajudar. Estão olhando isso, está achando bonito, mas precisa viver isso. Levanta a mão. Levanta a mão. Uma pessoa, um corajoso levantou a mão. Agora você pode ter coragem também, levantar também, porque Deus está falando contigo. Isso. Glória a Deus. Mais alguém? Isso. Deus é bom, viu? Eu sabia. E tem mais. Mas eu quero convidar vocês. Vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. É uma oração específica que vai ajudar vocês a viver essas verdades. Amém? Se você não levantou a mão, quer vir aqui, pode sair do seu lugar, vem. Aproveita esse momento para que você possa receber essa oração e viver essas verdades. Amém? Isso. Deus é bom. Aleluia. Coloca ela aqui para mim, por favor. Ficar todos em fila. Isso. Mais alguém quer viver isso? Querido, eu achei muito legal um dia que o Darlan falou isso, e é uma verdade. Isso aqui não é uma historinha da Disney. Isso aqui é verdade. E se você está aqui hoje, você precisa viver isso. Se você não está vivendo, vem aqui para frente. Eu quero orar debaixo de uma unção poderosa e você vai viver isso. Não deixa para amanhã. Ah, não, acho que eu vou deixar para amanhã. Não, é hoje. Deus quer que você mude de vida hoje. Em nome de Jesus, eu quero que vocês olhem para mim aqui. O irmão Reagan falava isso. Algumas coisas são ensinadas, outras são transferidas debaixo da unção. Moisés transferiu uma unção poderosa para Josué. E foi por isso que ele conseguiu vencer e chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E nesse momento eu vou orar por vocês. E a unção que está sobre a minha vida vai ser liberada sobre a vida de vocês. Para que vocês possam viver esse chamado, esse caminho, esse plano de Deus na vida de vocês. Amém? Vocês querem isso? Feche os olhos então. Coloca a mão no coração. E eu vou orar por vocês. Pai, no nome de Jesus. Eu oro por cada um deles agora, Senhor. E eu declaro, e eu compartilho da unção que está sobre a minha vida, sobre a vida dela. Agora, para que ela viva. Em nome de Jesus, receba. Receba dessa unção agora. E para que você viva. Viva o caminho de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Agora, nesse momento, eu compartilho da unção com a vida dela agora, em nome de Jesus. Habilitando você a viver o melhor de Deus. Te ajudando, a unção pode fazer isso. A unção do Espírito pode capacitar, ajudar você a viver os planos de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Deus tem mais. Deus agora está te capacitando a desfrutar disso, a viver desse novo plano, nesse caminho que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, novo tempo, uma nova estação, requer novas roupas. E Deus nesse momento está te revestindo com uma roupa nova, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, uma nova história. Aleluia, tudo que ela sonha, ela conquistando. Pai, esse ano eu declaro sobre a vida dela, ela vivendo os teus planos, Pai, vivendo os planos do Senhor para a família dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora, vivendo o sobrenatural de Deus, a unção tocando as áreas da sua vida que você precisa.
e te ajudando a viver. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vocês podem voltar para os lugares de vocês. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, gastarei minha vida aos teus pés, Senhor. Oh, oh, obrigado, Jesus. Não receba essa palavra só no intelecto, querido. Não receba essa palavra só no entendimento. Deixa ela descer para o seu coração. Deixa ela descer para o seu coração. Deixa ela fazer parte da sua vida. Em nome de Jesus, abra os seus lábios nesse momento e consagre a sua vida a Deus. Diga para Ele: eu quero viver isso, Deus, eu quero viver o caminho. Eu quero reinar em vida contigo. Eu quero viver essa realidade da minha vida. Em nome de Jesus. Oh, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, não vou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Diga mais uma vez: eu não vou parar, com toda a sua força. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Aleluia! que Não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Cante! Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. A minha oração é que esse fogo não dê descanso para você até você cumprir o seu chamado. Que você não consiga nem dormir, mas que não dê descanso. Alguém já usou essa expressão? O Espírito Santo está me incomodando. Quem já usou essa expressão? Essa expressão é errada, não fala assim. O Espírito Santo vai ficar te inquietando, vai ficar te incendiando, e até você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu quero viver o teu chamado para a minha vida. Aleluia, eu declaro isso sobre você. Um ano de 2021 intenso, incendiando essa cidade, em nome de Jesus. Deixa eu declarar sobre você, levanta a mão aí. Eu declaro você fazendo nesse ano mais do que você fez em todos os seus anos de evangelho, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia. Eu quero declarar, Diego e Vanusa, eu quero declarar sobre a vida de vocês. Esse ano vocês vão viver
Eu estou falando debaixo de uma inspiração do Espírito sobre vocês. Esse ano, vocês vão viver muito mais do que vocês viveram em todos esses anos de evangelho. Esse ano, vocês vão tocar na unção de Deus de uma forma sobrenatural. Esse ano vocês vão chegar no lugar onde vocês sempre desejaram chegar. No Espírito, no lugar de obediência, no lugar de serviço intenso ao Senhor. Se preparem, só está começando. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém e amém. Senta no seu lugar. Aleluia! Deus é bom. Que benção, que culto abençoado. Aleluia.